E aí, tudo bem? Seja bem-vindo então a essa série de vídeos onde a gente vai conversar, aprender e estudar juntos sobre Elm. Nesse primeiro vídeo a gente vai dar uma olhadinha geral sobre onde Elm se encaixa no mundo hoje, né? Quem é que está utilizando, o que a gente consegue fazer com Elm e também por que aprender Elm. A gente vai ver algumas outras tecnologias brevemente que estão ali próximos, estão fazendo de diferentes formas o que Elm faz. E a gente vai também ver assim o nosso guia, por onde a gente vai se basear. E aí a partir disso, os próximos vídeos a gente vai adentrando no conteúdo, vai fazendo exemplos. E aí pelos comentários do YouTube a gente vai conversando, qualquer dúvida a gente vai resolvendo. Então, primeiramente, se você está nesse vídeo, você está interessado em estudar Elm. Antes da gente conversar exatamente sobre o Elm, só para deixar claro aqui o que está acontecendo, a gente tem diversas tecnologias por aí que elas servem para a construção de interfaces, certo? Então, assim como a gente abre qualquer site, assim como esses aqui que eu estou abrindo, esses websites eles são nada mais do que interfaces, né? Eles criam ali botões, textos, imagens, e tudo isso interage com a gente, que é o usuário. A gente vai mexer ali, vai interagir, e em troca o website ele vai fazer algumas respostas, tá? Então isso acontece na web, vai ser o nosso foco aqui, mas também acontece em dispositivos móveis, em qualquer outro tipo de dispositivo que exibe uma tela, exibe elementos e você interage com esses elementos, certo? Legal. Então, temos Angular, certo? Angular é uma tecnologia da Google aí, muitas empresas utilizam, e ele tá nesse mesmo meio aí de framework que existe para facilitar, dar as ferramentas que a gente como desenvolvedor precisa para criar essas telas, gerenciar o estado delas, certo? A gente também tem aqui React. React é uma tecnologia bastante abrangente, que serve não só para construção de interfaces web, mas também tem o React Native, que te permite criar interfaces mobile, iOS, Android, e muitas outras coisas. O React ele é bem amplo nesse sentido. Com certeza é uma tecnologia que vale muito a pena aprender e estudar, tá? Aqui tem mais ou menos quais são as ideias de componentização, componentes com estado próprio, então muita coisa que você consegue fazer. E o React tem um ecossistema grande de outras tecnologias que giram em torno do React e melhoram ele. Agora, quando a gente vem para o Elm, as coisas ficam um pouquinho diferentes, tá? Com o Elm, a gente também faz interfaces, constrói essas interfaces. O Elm ele tem um foco em aplicações web, como diz aqui na primeira frase de apresentação do site. Ele se apresenta da seguinte forma: Elm é uma linguagem delightful, né, que ela te dá assim, prazer para criação de aplicativos confiáveis na web. Reliable é a palavra que usa ali e dá uma ideia de confiança no sentido de você criar um código que você confie para entregar para os seus clientes, seus usuários, de forma que ele não vai quebrar e não vai te dar, enfim, bugs e problemas. Isso é bem interessante, é uma visão que essas outras tecnologias elas não enfocam tanto. Afinal, aqui está tudo trabalhando com JavaScript nessas tecnologias, ou então TypeScript, e nelas a gente consegue introduzir bugs de diferentes formas. Elm tem uma pegada, digamos assim, bem diferente, no sentido que ela por si só é uma linguagem, enquanto o React se chama como uma biblioteca e Angular uma framework, o Elm ele é uma linguagem, tá? E essa distinção ela é bem importante, porque a gente aqui vai de fato estar aprendendo uma nova linguagem de programação
E essa sim vai transpilar, vai se tornar JavaScript. E os nossos navegadores, aqui que nem eu estou usando o Safari, mas pode usar o Chrome, o Firefox, eles vão interpretar esse código JavaScript que é transformado de Elm. Então tá, parece interessante que ela é uma linguagem que ela foca na experiência da gente como desenvolvedor e nos dá uma linguagem que a gente possa confiar para criar aplicações confiáveis. Legal. Indo mais um pouquinho no site, a gente tem detalhes que vendem ainda mais essa ideia do Elm e por que eu gosto tanto dela também. É que a gente não tem erros em tempo de execução, tá? Isso é bem interessante porque significa que uma vez que a gente compila o código e ele vai até o final do processo, aquele artefato que ele gera, aquele arquivo JavaScript, ele vai ser livre de erros em tempo de execução, tá? Esses erros em tempo de execução é quando o código JavaScript chega aqui no navegador, ele vai ser executado e ele pode gerar algum tipo de erro. E aí esse erro ele origina, né, de alguma coisa que o desenvolvedor não preveu, de alguma forma, e o erro ficou ali, quebrou, e aí você tem que ir lá e descobrir qual que é o erro. Elm remove completamente essa característica por fazer algumas garantias no tempo que você está desenvolvendo e compila o código. Essas garantias fazem com que você não consiga gerar código problemático. Isso é muito interessante, é algo que o Elm consegue fazer por exatamente ser uma linguagem à parte do JavaScript. O JavaScript por si só, ele não te dá isso. Esse ponto é bem interessante, né, para quem é da indústria e de tecnologia sabe o quanto isso é importante, que é você conseguir refatorar seu código sem medo. Refatorar é quando você vai em códigos ali anteriores, né, que você já criou, e aí você quer fazer melhorias, você quer fazer adições. Isso aí se caracteriza como um refactor. Você refatora, né, o código. E geralmente quando a gente faz isso com alguma dessas tecnologias aqui, por mais que elas sejam ótimas tecnologias de indústria altamente usadas por aí, você tem que ter muita cautela ao fazer essas melhorias, essas mudanças, porque você pode acabar introduzindo novos problemas, né? Então, isso aqui é um novo ponto aqui que o Elm é sensacional em fazer, que essas mesmas garantias que a gente tem aqui de não criar erro, não criar código com erros em tempo de execução, a gente também pode fazer melhorias sem medo, que se tiver algum problema, o compilador não vai deixar a gente gerar aquele código. Então, muito legal. Isso aqui também é um ponto adicional, assim, que fecha muito bem com a linguagem, que é, você consegue entender o código de qualquer um. Mais uma vez, por Elm ser uma linguagem, a gente tem esse ganho. Essas assinaturas aqui, elas sempre caracterizam exatamente o comportamento da linguagem. Você vai ler ela, você vai entender. Não importa se é um código novo, um código que você nunca viu. Cada função sempre vai se comportar da forma que o compilador entende elas. Enquanto o JavaScript, às vezes, mesmo que você use TypeScript e você use as assinaturas certinho, nada impede de um retorno de um API ser de um tipo diferente e esse tipo eventualmente gerar algum erro bem obscuro que vai levar bastante tempo da equipe em resolver. Então tá aqui mais uma vantagem do Elm. Então aqui mais algumas vantagens, esse aqui eu vou pular, mas vamos para performance. Elm também alguns benchmarks, esses aqui são bem antigos até, é difícil dizer se isso se mantém, mas na época o compilador, o código gerado aqui pelo Elm tendia a ser bem mais rápido do que outras alternativas aí de mercado, que elas fazem mais abstrações e essas abstrações elas geram um custo maior do que o Elm faz. Mas, enfim, não sei o quanto a gente ainda consegue confiar nesse benchmark, né, nos dias de hoje, né?
E bom, mais algumas vantagens aqui, que eu não vou entrar muito a fundo. Eu acho que esse vídeo já está interessante para você ter uma ideia geral do que acontece, de como que Elm existe nesse mundo, o que ele está fazendo. Talvez algo interessante ainda falar é por que você aprenderia, tá? Eu diria que Elm, como tecnologia de mercado, para você, enfim, que está começando, quer arrumar talvez algum trabalho na área, não sei se é a tecnologia mais interessante para fazer isso. Ela ainda é bastante de nicho. Aqui no Brasil não vão ter tantas opções hoje. E lá fora talvez você encontre várias opções interessantes, mas tem, é claro, essa barreira extra né, da contratação ser de forma em que você é um estrangeiro e tudo mais. Para você se introduzir no mercado hoje, com certeza o React provavelmente é a melhor alternativa para trabalhar com front-end. Agora então, por quê? Por quê? Olha só, eu, por exemplo, eu trabalho mais em back-end, né? É o foco que eu tenho é trabalhar em servidores. E nem por isso eu deixo de aprender Elm. Eu ainda me interesso bastante na tecnologia, visto que tudo que a gente vai aprender aqui nesse guia e a gente vai se aprofundando cada vez mais nos vídeos seguintes, a gente vai ver que a forma de pensar que o Elm introduz para a gente, ela transfere para qualquer tecnologia. Então isso é algo bastante comum de você ver o pessoal comentando. Quem estuda Elm acaba tendo uma certa facilidade em pegar novas tecnologias e ainda mais pegar essas novas tecnologias e criar um código com a qualidade maior. Tá? Isso visto que você vai aprender ali algumas formas de, enfim, criar código seguro, que você não mantenha o estado em lugares que depois vão te causar problema. O Elm ele vai introduzindo essa forma de pensar que você consegue transferir e continuar criando esse código reliable, que ele fala que mesmo em tecnologias que por padrão não trazem isso. Então só por isso eu já acho muito interessante, mesmo trabalhando ali no back-end, a gente tem que pensar bastante em estruturas de dados, diferentes formas de escalar nossa aplicação e guardar dados. Eu ainda transfiro bastante informação para lá, bastante aprendizado do Elm, e ainda acho que é uma parte essencial no dia a dia aí do desenvolvedor, seja back-end, seja front-end. E claro, caso você esteja começando, talvez você queira começar por React, completamente natural, já que vai te abrir mais opções. Mas se você quer se aprofundar um pouquinho mais, aí nos vídeos seguintes a gente vai introduzindo o Elm, vendo quais são as estruturas básicas da linguagem, a arquitetura dela, os tipos e aí tudo mais aqui que envolve criação de fato de interfaces, que é o que hoje o Elm faz de melhor. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, acho que foi um vídeo não muito extenso, deu uma visão geral aqui da linguagem, da tecnologia e o que a gente vai estar conseguindo fazer com ela. Se você está interessado em continuar assistindo esses vídeos de Elm, faça um comentário aí, deixe um like, que a gente vai continuar. E espero que seja uma série legal, que todo mundo consiga pegar de diferentes backgrounds aí, seja você desenvolvedor front, back, que está começando já está há bastante tempo. Acho que esse tipo de tecnologia sempre tem bastante para nos ensinar. Então a gente se vê no próximo. Valeu!